Senhores passageiros, bem-vindos a bordo do monobloco Mercedes-Benz. Prepare-se para uma viagem tranquila, segura e confortável, rodando macio sem sentir as curvas do caminho. Como poderão notar, o monobloco Mercedes-Benz, além de bonito, é silencioso. O motor fica lá fora. Oferece ainda muita segurança e conforto. E se me permitem, música a bordo. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Próxima Parada Documento. No programa de hoje você vai conferir o porquê da Mercedes-Benz ter deixado de produzir monoblocos aqui no Brasil. Entenda por que esses modelos foram tão marcantes em nosso país e deixaram uma marca no transporte, tanto urbano, tanto rodoviário. Fique com a gente, porque aqui é informação, debate e opinião. O último Próxima Parada Documento de 2023 já está no ar. A Mercedes-Benz é uma das maiores fabricantes de chassis de ônibus no Brasil. Ela oferece uma linha completa de modelos, desde micro-ônibus até ônibus rodoviário DD de mais alto luxo. São chassis modernos, robustos e potentes, que garantem ao frotista um bom custo-benefício de manutenção e operação. Nos últimos anos, chassis elétricos também passaram a ser fabricados pela montadora. A Mercedes é um marco do nosso país e um símbolo do transporte brasileiro. Porém, você sabia que ela já fabricou carrocerias aqui no nosso país? Sim, meus amigos, a Mercedes-Benz já teve carrocerias no Brasil, os chamados monoblocos. Mas afinal, o que é um monobloco? Monobloco é todo ônibus produzido numa única plataforma, no caso chassi e carroceria. Esses dois componentes são produzidos em uma única peça, e não é possível você acoplar um no outro, salvo raríssimas exceções. Nos chassis, acontece o oposto, onde uma fabricante produz o motor e os componentes eletrônicos e uma outra montadora faz a carroceria. Por exemplo, a Mercedes-Benz produz o chassi, manda para Marco Polo e por lá realizam a finalização do veículo. Beleza? É mais ou menos assim. O chassi do veículo em si, todo mundo tem, independente se é monobloco ou não. A diferença de um para outro é que um vem numa única peça e o outro precisa ser acoplado. O monobloco, por ser inteiriço, torna o veículo mais leve. Hoje, toda a indústria automotiva de carros e caminhões usa monoblocos na linha de montagem. Por exemplo, você não vê um Fiat Palio com chassi do Volkswagen Gol. Não existe isso. Você não vê um Mercedes Actros com chassi do Volkswagen Delivery. Não existe. Esse tipo de montagem, onde o chassi é uma peça e a carroceria é outra, se mantém apenas no segmento de ônibus. Caminhões, carros e etc. já aboliram isso há muito tempo. Se existe alguém que ainda produz, são raríssimas exceções. E é importante ressaltar: o primeiro monobloco do mundo foi criado em 1922, e a indústria em grande parte usa esse tipo de montagem até hoje. Mais pra frente, filho. Mais pra frente, mais pra frente. Aí, senta aí. Tá macia a cadeira, filho? Tá macia? Faça boa viagem, filho. Não esquece, filho. Telefona, viu? Tchau. Monobloco Mercedes-Benz. Silêncio e conforto para quem vai. Tranquilidade para quem fica. Falando sobre a Mercedes-Benz, quem nunca se esbarrou com algum monobloco dela pelas ruas? Hoje em dia é difícil de encontrar modelos da marca,
mas ainda assim se acham algumas raridades. Isso porque muitas cidades e muitas empresas de ônibus do nosso país tiveram esses modelos. A fabricante chegou no Brasil nos anos 1950, durante o forte processo de industrialização do país do governo Juscelino Kubitschek. A empresa alemã, em pouco tempo, ganhou o mercado nacional e já nos primeiros anos começou a fabricação de seus monoblocos. A linha de montagem era dividida entre os chassis para as montadoras de carrocerias e os modernos e robustos monoblocos. O primeiro modelo lançado foi o O321, em 1958. Com design único, aerodinâmico e altamente moderno, o veículo trazia o que havia de mais sofisticado no ramo de ônibus na época. Conforto tanto para o passageiro, tanto para o motorista, chamavam a atenção pelo alto nível de requinte. Dá para ver que era realmente algo à frente de seu tempo, tanto que não é à toa que ficou 11 anos na linha de produção. Porém, a potência passa longe de ser parecida com a dos ônibus atuais, onde os chassis passam dos 500 cavalos. Na época, o O321 tinha apenas 120 cavalos de potência. Aqui na tela você confere as variações do mesmo modelo na época. É importante ressaltar que todos os monoblocos da Mercedes sempre tiveram versões urbanas e versões rodoviárias. Alguns anos depois, em 1966, foi lançado o O326, como uma versão mais simples do O321, mas ainda assim oferecendo os mesmos itens de conforto e segurança. Ele tinha 200 cavalos de potência. Esses modelos foram ícones das estradas brasileiras durante a expansão econômica do nosso país, nos anos 60 e 70. Na época, a Mercedes fazia diversos lançamentos na Alemanha e rapidamente já trazia aqui para o Brasil, pois sabia do potencial do nosso mercado. Em 1969, após 11 anos na linha de produção, o O321 se despede e dá lugar ao O352, que mantinha a mesma linha de design, porém com atualizações internas. Esse modelo durou bem pouco, e em 1971 foi substituído pelo O362, que ficou na linha de montagem até 1978, sendo um dos maiores clássicos da família monobloco. Nessa altura do campeonato, 8.470 unidades já haviam sido vendidas aqui no Brasil, desde o lançamento dos monoblocos. Em 1972, chega ao fim o O326, que dá lugar ao Mercedes-Benz O355, um dos maiores sucessos da marca também. No ano de 1978, a Mercedes fez uma das maiores mudanças na linha de monoblocos. Todos os modelos saíram de produção e foram substituídos por um único monobloco, o clássico e marcante O364. O modelo era equipado em versões para transporte urbano e rodoviário, havendo uma variação para chassis a gás natural. Essa versão deu um salto enorme de qualidade no transporte do nosso país e trouxe diversos itens inéditos de conforto. Os monoblocos na época eram considerados ônibus de alto padrão e de luxo, pois traziam várias inovações, como o sistema de calefação e o primeiro motor turbo de fábrica. Eram coisas que somente a Mercedes tinha em nosso país. Todos esses modelos na época sempre eram elogiados pela crítica do ramo, passageiros, motoristas e até frotistas. O dono do ônibus que comprava um monobloco dificilmente se arrependia. Por isso existe até hoje essa relação da Mercedes com o empresário. Desde aquela época,
os produtos já eram bons e econômicos. Não somente nos monoblocos, mas nos chassis também. No ano de 1984, a Mercedes voltou a ter uma segunda linha de produtos, dessa vez toda moderna, com novo design e novos itens de conforto. Foi lançado ao mercado a tradicional linha O370, que incluía apenas modelos rodoviários. As linhas quadradas, marcantes e aerodinâmicas serviram de inspiração para os tribos da Itapemirim, e até hoje por onde passa, arranca suspiros. Foi sem dúvida uma das melhores gerações de monoblocos da marca. Esses modelos foram aperfeiçoados a partir de 1987, com o lançamento da linha O371. Aí não teve jeito. Ninguém segurou a Mercedes e as vendas que já eram ótimas ficaram ainda melhores. Todo mundo queria ter um monobloco na frota. A linha O371 trazia diversas configurações, desde urbanas até rodoviárias, oferecendo versões para chassis a gás e trólebus. Até hoje, esses modelos são lembrados pela alta qualidade de montagem, conforto, robustez e amplo espaço. Hoje você vai andar de ônibus, é um coletivo apertado, batendo lata e com um péssimo acabamento interno. Isso na linha O371 era inimaginável. O espaço entre as poltronas eram excelentes, as portas eram muito largas, o espaço interno muito bom e o cockpit do motorista acessível e confortável. Quem viveu na época tem saudades. As cores creme, bancos anatômicos, poltronas mega confortáveis, fácil acesso e diversos outros atributos são dados ao O371, considerado por muitos o melhor monobloco da história. Também em 1987, a já fraca e obsoleta geração O364 recebe leves mudanças e ganha uma sobrevida até o ano de 1988, com o nome de O365. Aqui na tela você confere o significado de cada letra dos monoblocos da Mercedes. Isso vale tanto para a linha O370, 371 e os clássicos monoblocos O400, que vieram ao mercado em 1994. A linha O371 foi sendo deixada de ser produzida aos poucos entre 1993 e 1994 e deu lugar a novos modelos, que tinham versões urbanas e rodoviárias, e também ficaram na memória de muita gente. O design moderno e futurista garantia a beleza do modelo, e por dentro, conforto era o que não faltava. Além, claro, do baixo ruído emitido pelo motor, justamente pelo bom isolamento acústico. A viagem era tranquila, confortável e silenciosa. A carroceria do O400 ficou mais lisa, e a tampa do motor passou a ter uma abertura melhor. E com isso, o acesso àquela região ficou mais fácil. Além disso, novos faróis e lanternas foram implementados, além do nome da Mercedes gravado na traseira. Ao longo dos anos, os monoblocos estiveram presentes na frota de várias empresas aqui do Brasil. No urbano, é impossível não lembrar da CMTC, que chegou a ter até 2.000 unidades do modelo. No rodoviário, São Geraldo, Itapemirim, Gontijo, Garcia, Águia Branca, Expresso de Prata, Catarinense e 1001, além também de várias outras empresas, ao longo dos anos, tiveram pelo menos um monobloco em suas frotas. Empresas de países da região também realizaram muitas exportações ao longo dos anos. A Argentina mesmo teve uma época que recebeu 550 ônibus. O Chile recebeu uma vez 1.000 unidades, e até a Venezuela realizou compras de alguns modelos.
O monobloco foi tão importante porque foi ele que abriu as portas da indústria brasileira para o mundo. O monobloco era um ônibus completo, de luxo e com preço acessível. A boa dirigibilidade e a menor tara do modelo eram seus principais destaques. O empresário que buscava excelência em seu serviço e um bom conforto para o usuário e para o operador, aliado ao baixo custo de manutenção, já sabia onde encontrar o ônibus certo. O monobloco era versátil e foi produzido de vários jeitos e tamanhos, tendo introduzido o conceito de ônibus urbano e rodoviário em nossa indústria. Os monoblocos fizeram história em nosso país. Eles foram um dos primeiros ônibus de motor traseiro fabricados aqui no Brasil. Antes disso, só existiam modelos importados da própria Mercedes e da General Motors, onde alguns chegaram a ser fabricados na fábrica da GM em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, bem perto inclusive da fábrica da Mercedes, que fica em São Bernardo do Campo. Foram os primeiros também a ter suspensão dianteira independente por molas helicoidais, coisas que hoje são simples em um ônibus urbano, como a parada solicitada, foram os monoblocos que criaram. Vários itens inéditos de conforto e segurança vieram para o Brasil graças aos monoblocos, que revolucionaram a nossa indústria e viraram tendência. Itens que as grandes fabricantes usam hoje se devem ao monobloco. Motor turboalimentado, controle de tração e freios ABS de antitravamento e patinagem também vieram com os monoblocos, que trouxeram dignidade para a população ao andar de ônibus. O monobloco também trouxe ao Brasil o piso antiderrapante, conhecido como Taraflex, a caixa de ventilação e escotilha de entrada de ar. Aqui no Brasil, os monoblocos só não conseguiram mais vendas porque se mantiveram em todo o seu tempo de produção como modelos de alto padrão, sendo fabricados apenas com motor traseiro. Se tivessem existido versões de motor dianteiro, pode ter certeza que as vendas teriam sido ainda maiores. Mas olha só que curiosidade bacana. Um pouco antes dos monoblocos serem encerrados, um protótipo com chassi OF 1620 chegou a ser fabricado e até apresentado para alguns empresários, mas não acabou indo para frente. Já imaginou um monobloco OF 1721? Sem dúvidas, venderia que nem água. Pague um, leve 3. Seria interessante, não é mesmo? O monobloco ainda é até hoje um ponto de referência na indústria. Quando não existiam chassis trucados no Brasil, sabe qual modelo Camilo Cola da Itapemirim adaptou um terceiro eixo? Justamente no monobloco. Isso só mostra a importância desse modelo para a nossa história. Foi um veículo que sempre atendeu às expectativas do mercado nacional. Com o toque europeu da Mercedes, os monoblocos vigoraram no Brasil por cerca de 40 anos, sempre oferecendo o que havia de melhor no mercado, trazendo sempre tendências em tecnologia e segurança. As vendas não decepcionavam, e a Mercedes-Benz conseguia bater de frente com as grandes montadoras do setor, como Marco Polo, Ciferal e Nielsen, as gigantes da época.
Chega até a ser estranho pensar que a Mercedes tinha parceria com essas fabricantes na hora de ceder chassis para a montagem, mas rivalizava com elas no segmento de carrocerias. É uma coisa muito maluca se você parar para pensar. Hoje em dia não é muito fácil você encontrar um monobloco por aí, já que o seu encerramento aconteceu há mais de 25 anos. Todos esses modelos são lembrados por muito carinho por quem é fã de ônibus, justamente pela sua presença marcante e inovadora no mercado. O monobloco infelizmente deixou de ser produzido aqui no Brasil em 1996. Havia por trás uma certa pressão das fabricantes para que o modelo deixasse de ser produzido e a Mercedes ficasse apenas no segmento de chassis. Isso porque as vendas dos monoblocos ainda eram expressivas. Porém, é importante ressaltar: as vendas eram altas, porém tinha dado uma decaída nos últimos anos da produção. E nessa altura do campeonato, os monoblocos representavam apenas 10% da linha de produção da Mercedes. Os outros 90% ficavam por conta do consolidado esquema de chassi mais carroceria. Mas mesmo assim, esses 10% ainda incomodavam, e a qualquer momento, a Mercedes poderia voltar a ter boas vendas com os monoblocos, o que certamente não iria deixar Marco Polo, Buscaglia e Comil nada felizes. O preço do monobloco também subiu na sua reta final. Na época foi usado pela Mercedes um argumento sobre a questão estratégica de fornecer apenas chassis, que estavam mais em conta. Existe também conversas de que o fim dos monoblocos se deu por questões ruins das vias do Brasil. O que não cola muito, né? Pois as estradas da época estavam melhorando se você for comparar com os anos 50. O fim dos monoblocos até hoje carecem de explicações verídicas e afirmativas. Hoje os monoblocos seguem apenas em produção na Europa, e a Mercedes mantém essa linha por lá. Desde os primeiros modelos fabricados aqui no Brasil, lá nos anos 50, a Mercedes também naquela época já fazia esses monoblocos em solo europeu. A produção no Brasil pode ter acabado, mas esses veículos continuaram firmes e fortes na Europa e receberam diversas mudanças ao longo do tempo. Os monoblocos seguem por lá e ganharam até versões elétricas, como o Citaro, tradicional ônibus da Mercedes lá na região. É uma pena que eles deixaram de ser fabricados por aqui. Já imaginou um monobloco O500 Euro 6? Meu amigo, poderia ser um fenômeno. Qualidade e conforto certamente iríamos ter. Esse sim pode ser chamado de o Fusca dos ônibus. Marcou época e sempre vai ficar marcado em nossa memória. É claro que o processo de modernização de ônibus aqui no Brasil foi lento e que, paralelamente aos monoblocos, ainda havia muito caminhão vestido de ônibus, parecido com as tradicionais jardineiras. Mas aos poucos, esse conceito arcaico foi se perdendo e o espaço foi tomado pelos veículos encarroçados, que já eram colocados sobre chassis, com especificações para transporte coletivo de pessoas. Para quem não sabe, lá nos primórdios, os ônibus praticamente não existiam, eram caminhões adaptados. E esses caminhões davam bastante solavanco, era bastante desconfortável, era de madeira e aos poucos, felizmente, isso foi acabando. A indústria nacional e a mobilidade urbana, sem dúvidas, devem muito aos monoblocos. E eu vou ser sincero para vocês, o monobloco faz falta, muita falta. Tanto no segmento de ônibus rodoviários, tanto no segmento de ônibus urbanos. As palavras ditas ao longo desse vídeo são tudo isso que o modelo foi, é e sempre será. Um ônibus de alto padrão, de alto requinte e de alto conforto, que atende às maiores expectativas dos frotistas e traz um excelente custo-benefício operacional. Para o passageiro, conforto era apelido, e mais sobrava do que faltava. A acessibilidade e o espaço eram ótimos. E para o motorista, conforto, segurança
e fácil acesso aos componentes do carro. O monobloco da Mercedes deixou sua marca e deixa um legado em nossa indústria, que nunca vai se apagar. Ele é o responsável pelos avanços que tivemos nos últimos anos. Se a gente não tivesse tido monobloco, estaríamos até hoje trafegando em caminhões paus de arara. Hoje, agradeça ao monobloco pelo ônibus que passa na sua rua, pela qualidade mínima que ele tem, porque se deve em grande parte ao monobloco. Ele trouxe agilidade, conforto e dignidade. Trouxe para nós o que havia de mais moderno em sua época, sempre visando o bem-estar das pessoas. Saudoso monobloco. Esse sim faz bastante falta e eu não sou o único que concorda com isso, não. E você? Qual a sua opinião sobre os monoblocos da Mercedes-Benz? Você gostava dele? Sente falta de algum? Qual a sua história com o monobloco? Fala aqui nos comentários, comente bastante. Assim eu encerro mais esta edição do Próxima Parada Documento. Curta nossos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe. Se ainda não for inscrito, se inscreva e, claro, ative o sininho. Esse programa foi o último da temporada 2023. No ano que vem, após o Carnaval, a gente retorna com esse quadro, trazendo muitas histórias bacanas para vocês. A gente se vê em 2024. Até lá e um ótimo ano novo para você. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer. Novo ônibus Mercedes-Benz. Do ponto de partida ao ponto de chegada, o melhor da estrada. Apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus. Tudo vai bem no Mercedes-Benz.